Você perdeu amizades? Eu perdi muitas amizades. E aí, não só amizades de outros homens, tá? É importante dizer isso, né? Eu vivia num ciclo de pessoas, né, em que a maioria das pessoas não se tornaram mães nem pais. Né? Então, eu até escrevi sobre isso esses dias, né? Antes de ser pai, eu tinha muitos amigos. Eu Tinha li isso na sua muitos página. amigos, né? E aí, esses amigos, eles no começo da paternidade, eles até apareciam, né? Mas depois foram sumindo, porque por exemplo, a gente ia fazer almoço na casa de alguém, a gente levava a Olivia, né? E assim, eles não tinham um repertório, talvez não tinham nem desejo né, em dar atenção ali e em, de alguma forma, formar uma comunidade para cuidar da criança ali, sim, né? Então sim, algumas pessoas se afastaram, né? Eu também me afastei, né? Porque a dinâmica muda, né, Fernanda? Você é mãe, exatamente. você sabe, né? A gente já prioriza uma noite bem dormida, né, para acordar cedo no outro dia, né? E o que eu tenho e é muito interessante isso, porque o que eu tenho é o que eu tenho para dar para minha filha, a minha disposição, né? O meu corpo, né? O que eu posso fazer com ela, como a gente pode se movimentar, ler, né? Assistir filme, né? Então eu prefiro estar disposto para ela, né? Do que estar disposto para outras pessoas, né? Acho que também são escolhas, sim, de alguma forma. Sim. Né? E tudo bem para você isso? Tudo bem, porque eu também fiz novas amizades. Eu fico pensando que acho que cada um tem que buscar aquilo que faz sentido, né? Por isso que eu não gosto de trabalhar com receitas, né? Aquela receitinha pronta. Mas eu acho assim, do que você falou, faz um resumo, Matheus, e o que você diria para os homens que estão nesse processo assim, eu quero fazer algo diferente, né? Eu quero ser ouvido, mas eu não sei como, né? Eu quero me expor, mas não sei como. Para você foi desse jeito, mas que mensagem você pode passar assim para esses homens que querem fazer uma paternidade diferente? Olha, eu concordo com você que não tem script, né? Por isso fica muito difícil falar sobre isso ou orientar de alguma forma. Mas e acho que o que eu tenho a dizer sobre isso é simples, talvez breve, né? Façam, né? Se quer fazer, faça. Né? Não sei, né? Reconheçam de alguma forma o que tá incomodando, o que tem de errado, o que quer mudar, de que forma que quer fazer, né? Para onde que vai, né? Enfim, eu acho que cada pessoa tem seus próprios meios, né? Para mudar, assim, de alguma forma, né? Então façam, assim, não só em relação, não só para mudar a si mesmo, né? Mas também pensando né? Enfim, na sociedade como um todo, né? Então, por exemplo, para mim é muito difícil criar um canal no Facebook, no YouTube e alimentar o Instagram, né? Eu até tenho uma página lá que de vez em quando eu solto alguma coisa, assim, porque eu trabalho muito, né? Então, o que eu busco fazer? No meu contexto de trabalho, nos lugares nos quais eu circulo, né? Eu procuro falar sobre essas questões, né? Eu levo meus estudantes lá na universidade, questões de gênero, de masculinidade, sobre feminismos, né? Que a gente não dá para falar em masculinidade sem falar de movimentos feministas, né? Que os estudos sobre masculinidade surgem daí, né? Na clínica também, né? Atendendo os homens, procuro sempre questionar esses padrões que são estabelecidos, né? Então, eu acho que cada homem, né? Cada pai tem um tipo de realidade, né? Eu acho que a gente tem que procurar perceber, estar sensível às nossas possibilidades e impossibilidades, né? Das nossas vidas, dos nossos compromissos, né? E fazer o que é possível, né? Seja uma terapia, né?
seja, né, enfim, projetos, rever as próprias atitudes, talvez, seja no esporte, lazer, cultura, no teatro. A nossa sociedade é muito plural, né? Então é até difícil, né, fazer uma orientação universal, assim. Mas eu acho que o que tem de universal assim, quer fazer, faz. Às vezes até assim se permitir ficar um tempo sozinho com os filhos, né? De poder... Esquece o celular, pelo amor de Deus, engaveta, né? Mas estar presente 100% com o filho e poder ouvir o filho, né? Brincar com esse filho, né? Eu vi relato assim de muitas famílias, muitos pais principalmente, que no próprio consultório, que falava assim, nossa, eu não sabia que o meu filho fazia isso, que lia dessa forma, que sabia jogar tal coisa, porque não tinha vivido isso com o filho. Veio a pandemia e todo mundo teve que ficar em casa e forçou, né, a pessoa a ter essa convivência. Eu acho que esse também é um movimento importante, né, de não ter uma pandemia para fazer isso, mas inserir isso no dia a dia, né, de ter um tempo com qualidade com o filho, né? Exatamente. Eu acho que também, né, até para quem não é pai, assim, né, biologicamente falando, né, hoje em dia a gente tem aqui em Londrina, por exemplo, o serviço da família acolhedora, né, que são crianças, né, que estão em situação de desproteção, de vulnerabilidade por problemas diversos, né. E esses dias a minha companheira, ela chegou em casa dizendo que tem poucas famílias cadastradas, né? Porque essas crianças elas ficariam sob a guarda das famílias que se propuserem, né? Até que o processo com os pais biológicos, né, seja resolvido, enfim, né? Seria um lugar, né? Não fixo, assim, seria um período específico de tempo que essas crianças ficariam, mas é uma bela forma, eu acho, de ajudar, porque a gente não pode esquecer também que o Brasil é um país muito desigual, né? Então não dá pra gente cobrar, né? A gente tem que pensar, acho, muito pela lógica da equidade, que é diferente da igualdade. A igualdade é estabelecer condições específicas e equiparadas para todo mundo. A gente sair do mesmo lugar, mas a gente sabe que no Brasil ninguém sai do mesmo lugar. Existem classes sociais distintas, né? Então acho que a gente precisa investir mais, né, aonde não tem acesso a serviços, aonde não tem educação, aonde tem muita pobreza, aonde tem bastante violência, né? De que forma essa questão das masculinidades, das paternidades, né, tá se capilarizando, né, pela sociedade. Eu acho que a gente tem que pensar muito nisso também. De que forma trabalhar, né, de que forma um homem que mesmo que não seja pai, né, possa ali, não sei se ele é psicólogo, se ele faz algum trabalho social, é assistente social, de que forma que ele pode implementar um projeto, por exemplo, para discutir masculinidade, para discutir paternidade, né, com adolescentes de periferia, né? De que forma a gente pode pensar na questão, principalmente nos dias dos pais, da ausência paterna, né? Porque são milhões de crianças sem registro paterno aqui no Brasil. Como essas crianças estão lidando com esse dia dos pais? Será? Né? Eu acho que acaba jogando uma ducha de água fria em toda essa romantização que é o dia dos pais. Sim. Né? Porque é uma coisa pesada, assim, né? A gente falar de abandono paterno, principalmente quando a gente conhece as crianças que não têm pai e como elas se sentem deslocadas, né? Como elas são afetadas, né? Por todo esse conjunto de fatores, né? Que é o Dia dos Pais como uma data comemorativa específica, né? E que aí está presente nos comerciais de televisão, está presente nas redes sociais, né? Então tá todo mundo falando sobre o Dia dos Pais. Imagina como é para uma criança ali, né, que está acessando o celular, que está vendo uma TV, lidar com isso, né? Então o que a gente está ofertando? Quais alternativas, né? E aí não é sobre cancelar o Dia dos Pais, mas é pensar, eu acho que em todas as dimensões. E assim como na casa, né, que a gente estava falando da organização da casa, se cada um fizer um pouquinho, eu acho que na sociedade funciona da mesma forma. Se cada um atuar em uma frente, né, mas se a gente olhar em conjunto para questões também que são centrais, né, eu acredito que a gente possa aí promover uma cultura mais inclusiva, mais responsável, né, mais ética. E é esse movimento que eu acredito muito, né? Eu acho que a gente
patina muito ainda em políticas públicas, né? Eu acho também que não dá pra gente ficar nesse discurso, não tem, a política é ruim, não faz nada. Eu acho que a gente tem que começar a movimentar, cada um fazer um pouco, né? Cada um fazer a sua parte, né? Para poder, pensando no coletivo, né? Tanto é que a ideia desse projeto é isso, né? É ouvindo o silêncio dos homens no meu contexto de trabalho, é ouvindo o silêncio do meu companheiro, que eu falei, gente, vamos fazer esses homens conversarem, expor um pouco mais, né? O que é difícil, porque as mulheres também querem uns companheiros entregues, né, participativos, envolvidos. Só que eu entendo também que muitas vezes a gente engole tudo, né? Como se a gente tivesse que dar conta de tudo, né? E a gente acaba até atropelando os nossos companheiros, né? Então, assim, eu acho que é um movimento que o homem precisa falar, a mulher precisa ouvir e não falar em cima, é ter um diálogo, né? E eu acho que é um convite assim que eu faço para os homens e para as mulheres terem esse espaço de escuta, né? E movimentar a família, e movimentar o seu entorno, né? E fazer essa movimentação geral, né? Eu acho que isso é muito interessante, assim, que só queria fazer um comentário, né? Porque muitas vezes, né, e aconteceu muito isso comigo, né? Eu sou psicólogo, então onde eu trabalho, a maioria das colegas de trabalho são mulheres, né? Então eu já ouvi comentários, o homem não sabe lavar louça, o homem não sabe trocar fralda, o homem não sabe dobrar roupa, né? E isso acontece, né? E isso é uma reprodução dessa lógica machista, né? Porque como que a gente aprende a trocar uma fralda, gente? Trocando. Né? Tem as instruções lá no pacote, lá, né? E você troca, você faz, né? Vai vazar, mas tudo bem. Vai vazar, acontece, né? Acontece. Exatamente, né? Dobrar roupa, por exemplo, eu dobro do meu jeito. Eu tenho um jeito de dobrar roupa, a minha companheira tem outro jeito de dobrar roupa. Hoje em dia a gente conseguiu se entender em relação a isso, por exemplo, né? E a gente só dá risada um da cara do outro, né? Já virou chacota lá em casa. Quando um tá dobrando roupa, o outro fica olhando assim, né? E assim a gente vai convivendo, mas eu acho, nossa, eu acho pontual isso que você disse, muito importante também, né? Eu lembrei de um episódio por esses tempos, né? Eu tava num contexto, assim, que eu tava conversando com duas pessoas que acabaram de ter um bebê, assim, né? E aí conversa vai, conversa vem, eles estavam falando que eles foram para uma festa lá de família e tal, e que tinham duas crianças da mesma idade, mais ou menos uns 7 anos, né? E um menino e uma menina, né? E aí eles fizeram um comentário assim, a fulana pegou o bebê de um jeito cuidadoso, né? E o fulano pegou o bebê todo desengonçado, né? É impressionante como as meninas, as mulheres têm mais jeito desde cedo, né? Para lidar com isso, para segurar uma criança. E eu só fiquei olhando, né? Porque nem em todo contexto a gente se sente à vontade para fazer um comentário ali, né? Mas eu acho que isso é um exemplo muito evidente, né? De como essas normas de gênero elas vão sendo instituídas cotidianamente desde cedo nas nossas vidas. Só você pegar os brinquedos para meninas e os brinquedos para as meninas, né? Para as meninas, supostamente, são os brinquedos rosas e da cozinha, boneca. Tudo que remete a esse cuidado, né? A vassourinha, a pazinha, né? Exatamente. Então essa menina provavelmente brincou de boneca, então ali ela pegou o bebezinho, né? E pensou, e o menino brincou de boneca? E não é provavelmente natural, né? não. Não é natural. Acho que esse é o ponto central para a gente poder ressignificar as coisas. Não é natural, gente. A gente aprende a fazer. A mulher não tem tem um instinto materno, claro, né? Enfim, que envolve a relação do bebê com a mulher ali, no puerpério, enfim. Mas assim, a mulher não tem um instinto específico para cuidar da casa, para fazer as tarefas com os filhos, para trocar. Isso aí não é questão de instinto. Isso é questão de aprendizado. Exatamente. Isso é questão de experienciar, de vivenciar. Todo mundo pode trocar uma fralda, pode limpar uma casa, lavar uma louça. Isso, a partir do ponto que a gente colocar na nossa cabeça, né, que isso não é biológico, não é por conta de uma diferença biológica, né, que é para manter o privilégio dos homens num machismo estrutural, né, social, né, enfim, a partir do momento que a gente colocar isso para
internalizar isso, né? Acho que as coisas começam a mudar. Assim, de alguma forma. Gosto dessa reflexão. E estendo também essa reflexão que rosa não é de menino e azul não é de menino. Que não existe brincadeiras e brinquedos de menino e de menina, né? Que isso é algo imposto, né? Que também fica reflexão para os pais, que eu já vi também, pai e mãe, né? Eu já vi muito pai também não querer que o filho brinque de casinha, porque acho que isso vai desviar ali o ser homem, masculino, hétero, sabe? Sim. Então acho que isso é uma grande confusão, né? E uma falta Você sabe que na minha família, não vou expor muito, né? Mas vou expor a situação. Na minha família, teve uma época em que eu não sei como não expor, então eu vou expor. O meu irmão, acho que, não sei se foi eu ou meu irmão, né? Um dos dois ganhamos uma boneca. E essa boneca sumiu. Verdade! Né? E minha mãe, na época, né, ela que me disse essa história, ela ficou muito de cara, né? Ela ficou muito brava. Porque minha mãe, eu tive uma educação aí, né, da parte da minha mãe muito liberal, assim, vamos dizer. Minha mãe, né, atualmente ela é professora, então ela sempre foi muito politizada, né? Então, assim, ela deixava eu e meu irmão muito livres, assim, sabe? Nunca teve essa coisa de, isso é de menino. Muito pelo contrário, ela sempre deu abertura, enfim. E chegou num ponto que a gente ia na casa da minha tia, e minha prima mais velha tinha casinha de boneca, tinha as bonecas. A gente chegava lá, a gente adorava brincar de boneca com ela, né? E aí, depois a gente ganhou uma boneca, né? E sumiram com essa boneca, eu não vou dizer quem foi, né? Mas foi uma violência tremenda, né? Porque aí, imagina, né? Pra minha mãe, então, né? Ganhamos o presente, cadê, né? Criança, a gente sabe como é que é, a gente... Criança dá falta das coisas, né? A gente acabou de ganhar o presente. E a boneca levou um sumiço, assim, né? Olha como isso é violento, né? Violento. E o brincar, um homem, um menino, né? Brincar de boneca, né? O que vai estar ensinando pra ele, né? Cuidado. Cuidado, né? No cuidado. Como ele vai ser futuramente, se for uma escolha, ser um pai, né? Esse cuidado mesmo de dar mamar, de brincar de trocar fraldinha, né? Que mal tem, né? Exatamente. Que mal tem a menina andar com um caminhãozinho, né? Ela vai futuramente dirigir, né? Exatamente. Que mal tem, né? Ficam aí as funcional até, né, Fernanda? Exato. É funcional para que aquela criança ela vai se desenvolvendo e ela vai saber fazer as coisas, né? Então é interessante, independente se você tem um menino ou uma menina, né? Dá coisas de cozinha, né? Panelinha, fogãozinho e tal, você ir brincando junto ali, porque vai até desenvolvendo ali uma certa autonomia, né, para aquela criança, né? Independente das questões de gênero, é muito funcional. Com certeza. E você tem uma menina, né? Eu também tenho uma menina. E você tem uma coisa que eu acredito que a gente não vai educar, a gente não vai educar para uma vida de princesa. Né? A não ser que seja Moana. Aí é diferente, uma guerreira, né? Princesa guerreira. Sim. Mas eu acho que esse movimento assim das mulheres Amélias, com todo respeito, porque eu venho de uma geração de mulheres Amélias, aquelas que eram as mulheres de verdade, segundo aquela canção, né? Eu acho que isso está acabando, né? E essa nova configuração, tanto das mulheres como dos homens, vai ter que entender isso. É o que uma professora lá da Federal do Rio Grande do Sul, a Guacira Lopes Louro, né? Ela estuda essas questões de gênero, sexualidade, mas também direcionadas ao campo educacional, assim, uma linguagem muito acessível, né? E ela fala que a gente precisa arejar as ideias. Né? Então, eu acho que é isso, né? Você como psicopedagoga, eu como psicólogo, nós e professor, nós trabalhamos com a fala, nós trabalhamos com o diálogo, a nossa ferramenta é a linguagem também. Nós temos outras ferramentas, né? Materiais, livros, né? Ferramentas lúdicas, jogos, né? Mas o que a gente tem de principal é a nossa fala, né? É o que a gente tem a dizer, então acho que também é importante isso. Concordo com você. Obrigada. Foi muito bom esse bate-papo. Eu que agradeço, Fernanda. Eu que agradeço. Muito bom.